Uma boa noite a todos. Daremos início à nossa audiência pública, que deliberará sobre a diversidade religiosa, o respeito, referente ao Fórum Permanente de Educação, Cultura de Paz e Tolerância Religiosa, focando aqui o respeito ao direito das pessoas no seu credo, conforme a nossa Carta Magna, o nosso Estado laico. Então, nós vamos deliberar sobre isso, abrindo já a nossa audiência, agradecer a presença de todos, vereador Bragato, do PV, que assinamos junto esse requerimento, a pedido do Adilson, né? Então, eu divido aqui, obviamente, por um vereador, mas eu divido com o vereador Bragato a presidência desse evento, a condução desse evento aqui. Agradecer sempre pela parceria, vereador. E nós vamos chamar aqui, fazer a composição da mesa e pedir aos senhores presentes que adentrem aqui, por favor, ao espaço aqui do plenário, para que a gente faça uma audiência mais próxima. Por favor. E, inicialmente, algumas considerações a respeito da nossa audiência, e posteriormente a gente já compõe aqui a mesa. Políticas públicas para a tolerância religiosa em São Carlos. Em 2007, foi sancionada pelo ex-presidente Lula a Lei 11.635, que instituiu o 21 de janeiro, o Dia Nacional de Combate à Intolerância Religiosa. A data escolhida é uma homenagem a Gildásia dos Santos e Santos, que faleceu na mesma data, em 2000, considerada como um símbolo de tolerância com as demais religiões. Pesquisas brasileiras demonstram que as religiões afro-brasileiras, como a Umbanda e o Candomblé, são as que mais sofrem com a intolerância religiosa. É preciso lembrar, porém, que a nossa Constituição Federal garante ser inviolável a liberdade de consciência e de crença, assegurando o livre exercício dos cultos religiosos e garantindo, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e suas liturgias. Ainda no âmbito federal, em 2011, foi anunciado o Comitê Nacional da Diversidade Religiosa, instituído no dia 25 de janeiro de 2013, através da Portaria 92/2013 SDH-PR. Sua finalidade é promover o direito ao livre exercício das diversas práticas religiosas, disseminando uma cultura da paz, da justiça e do respeito às diferenças de crenças e convicções. É importante ressaltarmos o papel da Assessoria da Política de Diversidade Religiosa, área da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, responsável pelo planejamento e articulação de políticas públicas voltadas para a defesa e a promoção da liberdade religiosa no Brasil. O enfrentamento do desrespeito e da intolerância religiosa e a promoção da laicidade do Estado. A liberdade religiosa diz respeito ao direito, tanto na escolha de determinada convicção ou na tradição religiosa, quanto o de não proferir religião alguma. A laicidade do Estado se institui como um mecanismo democrático, pressuposto e garantia da liberdade de religião, filosofias, crenças, opiniões e convicções, e que todas as religiões possam conviver com igualdade. A nível estadual, temos que ressaltar que em 2013 houve também um evento anunciando a portaria que prevê a constituição de um grupo de trabalho para criar o Fórum Interreligioso do Estado. E a nível municipal,
ressaltamos aqui o trabalho Hercúleo do programa Homos Spiritualis, criado em setembro do ano 2000, atualmente mantido pela ONG Círculo de São Francisco e pelo Jatobá Terra Prana, para difundir a cultura de paz e a valorizar a diversidade religiosa em nossa cidade. O programa Homos Spiritualis organiza, desde 2001, o Encontro Homos Spiritualis de Educação e Cultura para a Paz no mês de outubro, e desde 2010, o Fórum Permanente de Educação, Cultura de Paz e Tolerância Religiosa. Este evento visando discutir a formulação de políticas públicas que garantam a liberdade religiosa e a consolidação do Estado laico. E, para finalizar, em 2013, em seu 4º encontro, os participantes aprovaram um documento intitulado Manifesto pela Paz e pela Tolerância Religiosa em São Carlos. E, neste ano, o tema do encontro é aprofundamento e discussão do mesmo com a sociedade civil. E essa audiência pública foi solicitada para justamente discutirmos as propostas presentes neste documento. E ressaltamos aqui a importância do respeito à diversidade religiosa, considerando, nessa experiência nossa, vereador, né, as várias entidades de tantos credos religiosos aí atuando em prol da sociedade, fazendo até às vezes do poder público no atendimento às pessoas, na pregação do atendimento, na concepção da palavra. Nós temos espíritas, nós temos evangélicos, nós temos católicos, nós temos evangélicos. Então, torna-se aí uma importância muito grande das discussões do respeito a cada modalidade religiosa dentro do seu credo, e isso é o grande fundamento dessa audiência pública. Agradecer muito ao Adilson pelo apoio que nos tem dado, né, desde a outra audiência, né, sempre atuando e divulgando, ao Mancini, enfim, a toda a equipe. Então, para iniciar, nós vamos compor a nossa mesa aqui, chamar a Inês, né, para fazer parte aqui. O senhor Paulo Mancini, por favor. O Adilson. E eu gostaria de, carinhosamente, chamar o vereador Bragato para nos compor aqui também, por favor. Compor a nossa mesa aqui, membro da casa. E agradecer também ao presidente Marquinhos Amaral por viabilizar sempre as audiências públicas em todos os assuntos, né? Ele está sempre democraticamente abrindo a nossa Casa de Leis para as discussões tão importantes. E, então, para abrir a nossa audiência, eu convido o Adilson para fazer a palavra inicial. Boa noite. Bem, primeiramente eu quero agradecer o vereador Penha, que em outubro, quando nós fizemos uma outra audiência pública sobre o Estado laico, ele, conversando conosco, falou que aquele debate tinha que continuar. E aí nós conversamos que em janeiro nós teremos esse evento, o 5º encontro do Fórum de Cultura de Paz, e conversamos sobre a possibilidade, então, de fazer essa audiência pública. Eu queria, inicialmente, falar um pouquinho da história do projeto, do programa Homos Spiritualis. Esse programa foi criado em setembro do ano 2000, quando a Unesco lançou o Programa de Cultura de Paz, que é um manifesto que a Unesco lançou no final do século XX, com alguns princípios. Então, o programa nasceu para tentar trabalhar em São Carlos os princípios que a Unesco definiu como cultura de paz. E entre os 6 princípios, um nos chamou bastante atenção, que chama Ouvir para Compreender. É o princípio número 4 do manifesto da Unesco. Então nós organizamos um evento que acontece em outubro, já desde 2001, que é o Encontro Homos Spiritualis de Educação e Cultura para a Paz, que nós discutimos questões ligadas à sustentabilidade,
e também a diversidade cultural, inclusive religiosa. E em outubro do ano de 2008, nós, conversando sobre o tema daquele encontro, nós resolvemos trabalhar com a Umbanda, porque em 2008 a Umbanda completava 100 anos de vida, né? Segundo os próprios umbandistas, a Umbanda teria sido criada em 1908. Então, por ser 100 anos da Umbanda, nós resolvemos então focar o tema daquele encontro, a Umbanda. E foi quando nós descobrimos, ou percebemos o preconceito que a Umbanda e as religiões afro-brasileiras sofrem, né? Então a gente foi percebendo, por exemplo, que muitos umbandistas não dizem que são umbandistas, né? Seja no trabalho, seja na escola, porque sabem do preconceito que a sociedade tem em relação a eles. E muitos, inclusive, dizem que são espíritas, né? Porque hoje em dia o espiritismo já não tem o preconceito que sofria no século XIX ou início do século XX. Então, eles falam, não, nós somos espíritas, para não dizer que são umbandistas, porque sabem do preconceito que vão sofrer. Então, a partir daquele momento, em 2008, sentindo esse preconceito que havia em relação às religiões afro-brasileiras, e pelo fato que no ano anterior, em 2007, o ministro da Cultura, que era na época o Gilberto Gil, apresentou um projeto criando o Dia Nacional de Combate à Intolerância Religiosa, nós resolvemos juntar as duas coisas e pensar um evento que tivesse como foco promover a tolerância religiosa. Então, ao contrário do evento de outubro, que tem uma temática mais ampla, esse evento de janeiro, ele foca na questão da tolerância religiosa. E o primeiro encontro aconteceu em 2010. Então, não teve a repercussão que teve agora esse atual, mas em 2010, nós estávamos ali umas 10, 12 pessoas, fizemos um evento menor, e naquela ocasião nós tiramos um pequeno documento, ou um plano de ação, vamos dizer assim, que o nosso trabalho iria focar em 2 temas. O primeiro tema seria trabalhar para que São Carlos pudesse ter um Conselho Municipal da Diversidade Religiosa, porque nós entendíamos que, através de um conselho, seria mais fácil encaminhar denúncias de intolerância religiosa para as autoridades competentes, mas não só focar na intolerância, mas também promover a tolerância religiosa, através de programas culturais e educativos. Então o Conselho teria essa função, trabalhando para a promoção da tolerância em São Carlos. E, coincidentemente ou não, em 2011, como o vereador Penha anunciou, a nível federal, foi criado pela presidente Dilma ou dado o pontapé inicial para criar o Comitê Nacional da Diversidade Religiosa. Então, as duas coisas foram casando, né? Nós aqui com a ideia de criar um conselho municipal e a nível federal esse processo para a criação do Comitê Nacional. Particularmente eu prefiro a palavra conselho do que a palavra comitê, mas a ideia, vamos dizer, seria semelhante. E naquela época nós tentamos procurar o apoio da Prefeitura, da Secretaria de Educação, mas não conseguimos assim avançar no processo. Apesar, né, na época, estar vivendo uma administração petista na cidade e uma administração petista a nível federal, mas não houve, vamos dizer, aí condições de ligar as coisas. Em 2012, o ex-vereador Robertinho Mori, então, também queria agradecer em público a ele acabou se sensibilizando com a nossa causa, com esse projeto, e junto com os assessores dele, apresentou um projeto para criar o Conselho Municipal da Diversidade Religiosa. Então, em 2012, apesar do processo eleitoral, né, ele estava vivendo o processo de eleição da nova administração, foi discutido aqui na Câmara essa proposta, que foi derrotada por 6 votos a 5. Foram 6 votos contra, 5 votos a favor. Houve um vereador que faltou, e aí, no caso, o presidente da Câmara não pôde votar. Então, foi 6 votos a 5, na época eram 13, né, vereadores. Então, o conselho não foi aprovado. Em 2013, como também o vereador Penha já anunciou, o Comitê Nacional já está funcionando. Então, já tem o seu, como se diz, não é plano diretor, né, plano diretor para a cidade, mas o seu estatuto, vamos dizer assim, regimento interno. Já tem o seu regimento interno, já tem
os seus membros escolhidos. Então, eu imagino que agora fica mais fácil, porque a grande discussão que teve em 2012 era como fazer esse conselho, quem faria parte, né? E a nossa discussão, enquanto movimento Homo Spiritualis, era que não importava tanto a religião da pessoa, do membro. O importante é que a pessoa fosse vinculada nessa questão dos direitos humanos e na busca pela liberdade religiosa, né? Então, organizações como a OAB, que tem a sua comissão de liberdade religiosa, e outras organizações, seriam, vamos dizer, bem-vindas nesse conselho. E na discussão ficou focando, mas tem tantas religiões, quem vai participar, quem não vai, esse vai ficar de fora, os ateus podem participar, não podem. E no fim da discussão, o conselho não foi aprovado. Então eu imagino que agora, como nós já temos um parâmetro a nível federal, se essa discussão voltar à Câmara, fica mais fácil talvez aprovar o conselho. Então em 2013, no quarto encontro, no quarto fórum, nós fizemos esse documento, que foi entregue para vocês. Quem não pegou o manifesto, tem com o nosso amigo Cristiano, pode pegar uma cópia. Esse manifesto chama-se Manifesto pela Paz e pela Tolerância Religiosa em São Carlos, onde nós apresentamos 5 propostas que nós achamos que seria interessante para a cidade de São Carlos. Então, o que eu gostaria de deixar claro, não são reivindicações, né, mas são propostas para serem discutidas, serem aprofundadas, serem modificadas, mas que têm como objetivo criar aqui na cidade de São Carlos uma cultura de paz e, com isso, valorizar a tolerância religiosa. Aqui eu vou pular o prefácio, mas tem um texto muito interessante, eu queria só situar esse texto. Ele foi uma carta que nós recebemos de um bandista aqui da cidade, que o centro dele estava sofrendo ameaça, né? E é um centro que, assim, não faz barulho. Eles são super discretos, assim, não tem atabaque, optaram para não ter atabaque, fazer os cultos em silêncio. Mas a vizinhança, ao saber que ali funcionava um centro de Umbanda, alguns vizinhos, né, não vou dizer todos, começaram a ameaçar as pessoas que lá frequentavam. Ameaçaram a colocar fogo na casa, chegaram a quebrar janelas e portas, né, assim, arrombaram o espaço. E ele mandou essa carta para nós, né, pedindo orientação, como proceder nesse caso. Então, assim, apesar de não parecer, na cidade de São Carlos também tem muito preconceito, muita intolerância. E como quem esteve presente ontem na abertura do fórum, o Dr. Hermes Cavalcante, da UAB, ele esclareceu o que é a intolerância religiosa, né? É um crime de ódio. E você destruir símbolos, ou os próprios templos, ou agredir, né, a pessoa em função da sua religião, isso é considerado crime. Então a nossa legislação já tem parâmetros, né, para, vamos dizer, atuar contra a intolerância religiosa. Eu vou então passar para as propostas. A primeira dela é justamente essa que eu falei, o Conselho da Diversidade Religiosa. Bem, não está numerado o manifesto, mas seria a terceira página. Então, esse conselho, ele não seria, como algumas pessoas pensaram em 2012, uma espécie de encontro ecumênico entre as religiões. Não é essa a ideia do conselho. A ideia do conselho é política. A ideia do conselho é garantir a liberdade religiosa. Então, como a liberdade religiosa é um direito humano, garantido não só pela Constituição brasileira, mas também pela Declaração Universal dos Direitos Humanos, a ideia do conselho é justamente essa: garantir a laicidade do Estado, de forma que nós tenhamos o respeito a todas as religiões, inclusive ao seu espaço público. Eu vou ler aqui na página seguinte, são quatro frases que estão em negrito. Essas 4 frases, elas foram retiradas então do Comitê Nacional da Diversidade Religiosa. São ações planejadas pelo Comitê Nacional e que, obviamente, nós, a nível municipal, também encamparíamos. Então, a primeira delas: instituir mecanismos que assegurem o livre exercício das diversas práticas religiosas, assegurando a proteção do seu espaço físico e coibindo manifestações de intolerância religiosa, como essa que eu narrei de um amigo nosso
da Umbanda. 2. Promover campanhas de divulgação sobre a diversidade religiosa para disseminar cultura de paz e de respeito às diferentes crenças. Então essa também era uma ideia que a gente apresentou em 2010, de se trabalhar junto às escolas públicas, principalmente, com materiais de campanha, né, que começasse a trabalhar na mente da criança esse respeito ao outro, esse respeito pela diversidade. O terceiro, estabelecer o ensino da diversidade e história das religiões, inclusive as derivadas de matriz africana, na rede pública de ensino, com ênfase no reconhecimento das diferenças culturais, promoção da tolerância e na afirmação da laicidade do Estado. Né? Então, é um ensino religioso, mas que não é voltado para a doutrinação. É voltado para criar essa mentalidade de cultura de paz e de respeito ao outro. Realizar pesquisas populacionais relativas a práticas religiosas, que contém, entre outras, informações sobre número de religiões praticadas, proporção de pessoas distribuídas entre as religiões, proporção de pessoas que já trocaram de religião, número de pessoas religiosas, não praticantes e número de pessoas sem religião. Então, um dos direitos também que o Conselho tem que garantir é o da pessoa não ter religião. Não é crime nenhum ser ateu. E nós sabemos, por algumas pesquisas antropológicas e sociológicas, que além dos adeptos dos cultos afro-brasileiros, os ateus também são vítimas do preconceito religioso, né? Sofrem com a intolerância religiosa pelo fato de serem ateus. Então, como eu comentei, né, em 2012 houve essa tentativa de criação do Conselho, não foi aprovada. Eu acredito que agora, em 2014, seria interessante a Câmara discutir novamente essa proposta, talvez agora aproveitando a experiência do Comitê Nacional da Diversidade Religiosa. Eu fiquei sabendo também que alguns estados já estão se articulando. Então, na Paraíba, por exemplo, há um movimento forte para criar um comitê estadual da diversidade religiosa. Então, eu imagino que a médio prazo isso vai vir como um tsunami, né? Vem do governo federal, governos estaduais e chegando nos municípios. Mas a gente pode se antecipar a isso, criando um conselho, né, aproveitando a experiência nacional, mas com base na nossa peculiaridade, com as características da nossa cidade, e ter esse conselho atuando dentro desses 4 princípios, né, que eu apresentei aqui, que estão também no princípio na proposta do Comitê Nacional, e outras propostas que podem surgir. E como eu falei, não é necessário que a pessoa necessariamente seja religiosa, mas que ela seja comprometida pela defesa da liberdade religiosa. Então, os conselhos, eles são paritários. Vamos imaginar, se tivesse 6 pessoas no conselho, poderíamos ter um representante da Secretaria de Educação, um representante da Secretaria de Cidadania, um representante, não sei, da Cultura, enfim, 3 representantes do governo, ter um representante da OAB, um representante talvez do programa Homo Spiritualis e o outro da sociedade civil. Então, assim, não é necessário que todas as religiões participem, mas é necessário que a pessoa que for participar do conselho tenha esse compromisso em trabalhar pela laicidade do Estado e pela diversidade religiosa. Então, essa foi a nossa primeira proposta que a gente gostaria de apresentar para o debate aqui com vocês. A segunda proposta seria de trabalhar nas escolas públicas com um programa de estímulo à diversidade religiosa. Não necessariamente uma disciplina, apesar que nós já temos na legislação federal uma lei, né, que institui o ensino religioso facultativo nas escolas públicas. Né? E essa lei diz que esse ensino religioso ele tem que ser voltado para trabalhar a história e a filosofia das religiões, não necessariamente doutrinação. Né? A doutrinação pode ser feita numa escola confessional, aí não haveria problema. Uma escola, sei lá, adventista, católica, no seu ensino religioso, ter um cunho doutrinário. Mas numa escola laica, não seria esse foco. A nossa proposta seria assim mais simples. Não necessariamente ter uma disciplina, mas que fosse pensado um programa que levasse para as escolas um trabalho nesse sentido, de valorizar essa diversidade. E ontem, lá na abertura do fórum, nós tivemos 2 palestras muito interessantes e complementares. O Dr. Hermes trabalhou várias leis
do Brasileiras sobre diversidade, e a professora Maria Avelar fez uma palestra sobre a parte filosófica da cultura de paz e da tolerância religiosa. Então, na hora me veio à mente, né? Dá para juntar essas duas palestras, fazer uma cartilha muito bacana, assim, para distribuir nas escolas. E junto com essa cartilha, organizar uma palestra, levar uma peça de teatro, passar esse filme Eu Maior, que nós vamos passar também no fórum, no dia 28, como está na programação. Enfim, nós temos recursos para fazer um programa barato e eficiente, para trabalhar na escola pública essa questão da diversidade, né? De forma que os alunos comecem já desde pequeno, né, a aprender a respeitar o outro. Tem uma frase, não lembro agora se era do Gandhi, não lembro quem é o autor, que ele fala assim, que ninguém nasceu odiando, a pessoa aprendeu a odiar. E ela pode, então, reaprender a amar. Então, esse seria mais ou menos o objetivo dessa proposta, desse programa de educação. Eu gostaria que o secretário estivesse presente, mas não tem problema. Depois a gente leva para ele essa ideia. A terceira proposta, a gente talvez já sairia um pouco do âmbito aqui da prefeitura, né? Seja Câmara, seja Poder Público Municipal. A nossa proposta é que, numa universidade aqui da cidade, se tivesse um curso de Ciências da Religião. Então, algumas universidades federais já têm esse curso. A Federal da Paraíba tem um curso muito interessante. A Unicamp também tem um curso. Outras universidades também têm. Que é um curso que não é voltado para a doutrinação religiosa, mas justamente unindo as diferentes áreas que estudam a religião. A psicologia, a sociologia, a antropologia, a história. E com isso você tem um campo de estudo, né, que hoje em dia se chama Ciência da Religião, que já é inclusive aprovado pela CAPES, né? Então a CAPES reconhece esse curso, tem incentivo, tem recurso, né, para funcionar. E eu acho que assim, a UFSCar, pelo tamanho dela e a importância que a UFSCar tem no cenário brasileiro, seria interessante que a UFSCar tivesse um curso de graduação em Ciência da Religião. Nós tentamos entrar em contato também com o reitor, mas não conseguimos, né? Convidar pessoas da UFSCar para participar desse debate. Mas fica... chegou. Ah, tá. Então, joia. Então, assim, receberam o convite. E a quarta proposta seria a criação de um parque que nós chamamos Parque Municipal da Cultura de Paz. Que seria o quê? Um parque público que teria um trabalho educativo nessa linha, né? Com propostas, com atividades culturais, que estivessem estimulando essa cultura de paz, essa diversidade religiosa. Então nós colocamos assim alguns pontos, né? Por exemplo, Jardim dos Orixás. Seria um espaço que estaria trabalhando a história da cultura afro-brasileira, as imagens, Iemanjá, Oxóssi, Oxum, assim por diante. A Praça da Bíblia, né? Seria um espaço cristão, salmos e outras coisas ali presentes. Jardim de meditação, um jardim com cunho oriental, e ali práticas de tai chi, meditação, yoga, enfim, diferentes práticas sendo ali ofertadas. E esse parque, então, teria esse cunho, seria um parque temático. Aí, assim, eu conversando com o Paulo Mancini e outras pessoas, ele falou, vamos ser um pouco mais modesto. Aí nós fizemos uma outra proposta. Ao invés do parque municipal, ele tem uma praça. E nós chegamos à conclusão que uma praça ideal seria a Praça Pedro de Toledo, que, visitando a praça, que está, vamos dizer, semi-abandonada, né? Está muito lixo na praça, a gente percebe assim, um certo abandono. Aquela praça poderia ser a Praça Municipal, ou a Praça da Paz, né? Pedro de Toledo. Então manteria o nome Pedro de Toledo, em homenagem a ele, mas essa praça poderia ter essa característica, né? Nós sabemos que a Prefeitura tem algumas ideias de levar para lá uma biblioteca municipal, mas eu acho que dá tanto a biblioteca como um pequeno centro que poderia abrigar essas atividades e ter também ali uma espécie de, vamos dizer assim, um centro municipal de cultura de paz e direitos humanos, que iria trabalhar para realizar esses eventos. Então, seria uma praça municipal e que todas as religiões poderiam estar contribuindo, religiões, ONGs, né? Para que a gente pudesse movimentar aquela praça e aquele abandono que ela está hoje seria
vamos dizer assim, revitalizada. E por fim, nossa última proposta, para depois a gente passar para os debates, é sobre esses dois eventos que nós organizamos. O encontro Homospirituales, que acontece em outubro, e esse fórum que acontece em janeiro. A nossa ideia, nossa proposta, é que esses dois eventos se tornassem oficiais no calendário do município. Então esse já pode, talvez, estar no âmbito da Câmara Municipal. Então a ideia é que esses dois eventos, mesmo que mude o nome não é o problema, que eles fizessem parte do calendário oficial e fosse promovido pela Prefeitura, né? Esse nosso fórum, apesar da riqueza de atividades, nós temos 10 dias de atividades, né, do dia 21 até o dia 30, vocês vão poder verificar, pessoas vindo de fora para fazer palestras, teatro, ele não custa mais do que R$10 mil. Então, assim, não é um investimento caro para a Prefeitura. Seria possível a Prefeitura bancar um evento como esse, né, e nós temos, então, a partir do ano que vem, a partir de 2015, esse fórum e o encontro de outubro, sendo, então, eventos oficiais da Prefeitura. E caso a gente consiga criar o Conselho da Diversidade Religiosa, o Conselho tem que anualmente fazer uma conferência. Então, um dos eventos seria a conferência do Conselho, né? Então, essas são as 5 propostas que o programa Homospirituales tirou o ano passado. Como eu falei, não é reivindicação, a gente não tem essa ideia de ser uma coisa de reivindicação, mas enquanto uma proposta de atuação política, educativa e cultural. E, então, eu passo agora a palavra novamente para o vereador Penha, para que a gente possa dar continuidade a esse debate. Muito obrigado. Quero registrar e agradecer a presença de Paulo Faria, assessor do vereador Lucão. Registro aqui a presença dele. Obrigado pela presença e a representação. Agradecer também a Antônio Salles da Silva, teólogo da Igreja Metodista Vanderlon, da Costa, do Centro de Umbanda Caboclo do Rio. Obrigado pela presença dos senhores. E, dando continuidade, a disponibilidade da doutora Inês, representante da OAB, que fará uso da palavra nessa audiência. Olá, boa noite a todos, né? E uma paz do Senhor a todos, porque só dá paz quem tem paz, não é mesmo? Eu sou a doutora Inês, faço parte ali da comissão de uma ética aí da OAB, da Ordem dos Advogados, mas quem está mais falando sobre todas essas falas é o doutor Hermes, e eu faço parte também desta comissão, né, que fala sobre liberdade religiosa. Eu estava trazendo aqui, temos também a doutora Damares, que ela é uma das autoras de uma cartilha que foi feita em São Paulo sobre liberdade religiosa, e nós perguntamos por que a Ordem dos Advogados vai se impor a respeito desta tolerância religiosa. Aí a doutora Damares também, ela é uma evangélica, eu também sou evangélica, sou da Assembleia de Deus, e ela é da Adventista, doutora Damares. E a doutora Damares falou o seguinte: ela é advogada criminalista em outros segmentos, e começou a aparecer muitos fatos que chamavam atenção, né, juridicamente falando. E todos os dias ia uma reclamação lá na OAB, porque eles não tinham onde reclamar. Como reclamar? Não tinha uma ONG, que nem aqui em São Carlos nós temos, né? Essa ONG, e às vezes não é tanto, agora está sendo bem divulgada, porque falou-se bastante sobre candomblé, falou sobre umbanda, né? E temos outros segmentos também, outras perseguições que já ocorreram aqui na cidade de São Carlos, principalmente nas igrejas evangélicas também, que sempre, né, abaixa a polícia lá toda hora, eles chamam a polícia, porque nós temos assim uma tolerância de um culto religioso de qualquer denominação,
que podemos ficar até as 22 horas, embora geralmente o culto não fica até as 22 horas, principalmente os nossos lá, estou falando da minha igreja, entre 21 horas, né, 21h30 e tal. Mas as pessoas estão assim tão indignadas com as coisas e não toleram mais nada, né? Embora nós fazemos uma igreja, a gente coloca o acústico, procura ficar de bem de todos os vizinhos, porque a intenção de todas as religiões, eu creio, que é para amenizar a situação, né? Levar um pouco de paz, um pouco de harmonia, porque nesse mundo tão conturbado que nós vivemos no dia a dia. E já tivemos assim vários processos, e tem juízes que entendem que, dependendo de quem vai lá falar, dependendo das testemunhas, e tem juiz que diz que não, que era para fechar a igreja. Só que nós temos assim um conceito, né, que a porta que Deus abre ninguém fecha, só se for pela vontade do Senhor Jesus. Nós estamos aqui numa liberdade religiosa, portanto eu posso falar um pouco, né, de cada coisa, assim como os outros irmãos também poderá se manifestar. Aí essa doutora Damares falou, vamos formar então uma comissão aqui para discutirmos a respeito desse tipo, porque era mais assim da parte humana, e as pessoas chegavam lá, olha, eu fui discriminada porque eu era do candomblé, eu era da Umbanda, ou eu apareci com um colarzinho, acho que é guia, né, se não me engano chama, e na hora da entrevista ela não passou por conta dessa guia, desse colarzinho. Para ela tem um grande significado, mas eles não aceitavam. Da Seixonoe também, porque e dos católicos, quando entravam na empresa, eles fazem o sinal da cruz. Então, e a empresa falou, não, aqui não vai fazer, e, sabe, começou a perseguição, e uma série de coisas. E pessoas que às vezes não tomam café por causa da religião, outros que, né, nós não fumamos, não bebemos. Então, sabe, aquela série de coisas que foi afetando muito. Aí eles resolveram fazer essa cartilha, abrir esse debate, esse fórum, e dar esse apoio para as pessoas sobre a intolerância religiosa. E aí teve grande repercussão, porque aí eles abraçaram essa causa, aí onde que a Ordem dos Advogados de São Paulo mandou a cada subseção formar, né, a sua comissão. E nós temos aqui, né, dos direitos humanos, que faz parte de uma outra comissão, e da tolerância, da liberdade religiosa, que é de uma outra comissão também. E aí como que eles fazem? Vamos supor, se acontece alguma coisa em cada igreja, em cada segmento, em cada culto, que não pode, que existe uma intolerância, aí poderá levar o caso, talvez para o Adilson, né, Adilson, ali na sua ONG, ou nos procurar. Sei que a Ordem dos Advogados está ali à disposição, porque aí a nossa presidente, né, a Isabel Marcomini, que é a Zazá, ela vai encaminhar o caso para essa comissão, que é para a gente estar discutindo a respeito. Existe só perseguição? Não, tem muitas coisas boas também, né? Porque a maioria do segmento das igrejas, o objetivo dela, que no nosso, cada um tem um objetivo. O objetivo nosso lá, como cristã da Assembleia de Deus, como evangélica, é o segmento da Bíblia, tirar o pessoal dos marginais, tirar esse povo, né, da sarjeta, como que eles dizem, e dar uma vida melhor, uma oportunidade, e levar o conhecimento, levar a Deus sobre todas as coisas, né, e levar a Cristo para que eles amenizem a situação. Então, pensando nisso, também a doutora Damares, né, também deixou à disposição, e sempre tem esses fóruns de debate, não só em São Paulo, mas em todas as regiões, né. Nós estamos aqui da 30ª subseção, inclusive esse projeto, né, Deus, que já foi passado para a OAB, e a doutora Zazá já encaminhou para o nosso superior, porque aqui nós somos uma subseção,
e nós temos que encaminhar para São Paulo, na sessão lá do Dr. Durso. Então, eu gostaria de também comentar um pouquinho a respeito do que o Adilson falou aí dessa praça. Quando ele fala que poderia colocar determinados objetos na praça, se a praça vai ser pública, a praça vai ser de todos os segmentos, uma sugestão, porque nós sempre fazemos aqui em São Carlos um evento nas praças chamado Missões Urbanas. Então, nós fazemos um requerimento, né, para a prefeitura, eles disponibilizam a praça, inclusive o som, todos os aparelhos, nós somos muito bem recebidos e ali nós fazemos o nosso culto de adoração a Deus, na praça pública. Então, se essa praça vai ser determinada para todas as religiões, para todos os segmentos, embora, né, nós estamos falando já que nós não estamos, é lógico, se fosse bom se unisse todo mundo, né, que o Salmo 133, né, o comboio com a suave é que os irmãos vivem em união. Se a gente vivesse todo em união, seria uma bênção, né? Então, quando nós ocupamos a praça, nós colocamos nossos cartazes, o nosso material para o nosso culto. Então, vamos supor, se tivesse assim, um mês, né, 4 semanas, cada semana seria de um segmento, e quem tivesse interessado poderia ir lá participar, né, ficaria ali umas 3, 4 horas ali para fazer o nosso culto, né, os seus segmentos, assim, todo mundo poderia conhecer. Nós poderíamos falar sobre vários tipos de segmentos bíblicos, né, da teologia e de outras coisas mais. Aí, do outro segmento também ali mostraria, porque nós temos que falar sobre a liberdade religiosa, né? Então, uma das minhas propostas seria essa, não deixar ali formado com os objetos, que nem você falou, as imagens ali, né, de orixá, não sei o que, para eles conhecerem. Aí seria assim, olha, no segundo domingo do mês, então vai ter esse segmento. Então, olha, os interessados vão lá, que vai ter uma história, né? Quem são esses personagens? Quem são? Por que aquelas imagens? Quem são esse povo? Por que usa isso? Por que usa aquilo, né? E nós também poderíamos colocar porque os nossos segmentos. Então, essa aí é a nossa proposta, e eu quero agradecer imensamente, né, pelo convite, né, pelo vereador Penho Bragato, o Adilson, que, né, bravamente está aí fazendo esse grande evento já há vários anos, né, a OAB, né, trazer um abraço da nossa presidenta, né, a Zazá, e também da minha igreja Assembleia de Deus, um abraço do meu pastor Ismael da Silva. E nós temos também aqui em São Carlos o COMESC, que é o Conselho de Pastores. Ele está falando sobre, né, uma parte desta maneira. E seria muito interessante. E nesse COMESC, que é o Conselho de Pastores, nós discutimos várias coisas que poderia fazer, né, num só. Porque, que nem uma colega ali estava falando, não adianta só falar, criticar, poderia mudar, poderia... Mas tem que estar aqui, tem que dar opinião, tem que falar o que é bom para melhorar, né? O que seria melhor, tá bom assim, não sei, né? Vamos melhorar, vamos à luta, quem é que está por trás disso, vamos juntar, né? Vamos fazer uma união, tá? E assim eu agradeço a oportunidade. Amém. Oi, filho. Não, o Conselho de Pastores não é da Assembleia de Deus, é de todos os segmentos, todos. Inclusive, né, ele sempre convida todas as denominações, né? Então, e ali nós fazemos o Conselho de Pastores. E aqui em São Carlos tem muitas igrejas, né? Só ali no Conselho, eu creio que deve ter mais de 100, eu creio que já tem. Não sei se o Moisés está por dentro disso aí, mas ele é que ele é o secretário disso aí. Então, tem todas as denominações, todos os segmentos, tá? E poderia também, já nessa ideia, formar um conselho aí, tá? Deus abençoe. Obrigada. Gostaria de registrar também a presença nessa audiência do nosso amigo Moisés Lazzarini, né, evangélico, atuante na Associação dos Surdos de São Carlos, a gente conhece o seu trabalho,
obrigado pela presença aqui, muito nos honra. Carmelita Maria da Silva, nossa chefe das Relações Étnico-Raciais da Secretaria Municipal de Educação, Centro de Umbanda Caboclo do Rio. Obrigado, Carmelita, pela presença. Senhora Marta Cavamura Gonçalves, Ponto do Santo Daime, Luz da Nova Era. Gostaria, obrigado pela presença. A Rita de Cássia Cavicchioli, da Casa de Umbanda, Tenda de Otoshi. Oxóssi, muito obrigado. Pedro Oliveira Neto e Deus Laerte Alves Cordeiro, primeiro conselheiro da presidência da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. E o senhor Rodrigo Barreto, também tesoureiro do PSOL. Gostaria, tesoureiro Rodrigo, obrigado pela presença também. E dando continuidade, a gente gostaria da palavra do senhor Paulo Mancini, por favor, para fazer o uso da palavra na nossa audiência. Bem, bom dia a todas e a todos. É uma honra poder estar falando aqui. Eu não sei exatamente por que o Adilson e o vereador Penha me convidaram, talvez por ser uma figura pública, né, pelos 12 anos que eu participei na coordenadoria como coordenador de meio ambiente da cidade, e está me relacionando um pouco agora com a ONG Círculo São Francisco, que é a promotora desses eventos. Mas eu vou aproveitar a oportunidade para inicialmente cumprimentar o vereador Penha, que preside essa mesa. Há tempo que eu venho acompanhando a sua atuação e com profunda admiração. Eu conhecia só de ouvir falar, né? E a sua eleição surpreendeu, né, a cidade de São Carlos, e está fazendo um mandato que honra essa Câmara Municipal, assim como o nosso querido amigo Valcir Bragato, né, que já foi vereador outras vezes, e sempre desenvolveu um trabalho social também muito importante, né? Eu conheci o Bragato na época que por muitos anos ele que sustentou o CVV aqui em São Carlos, né? Então é uma honra estar participando dessa sessão com a presença presidida pelo vereador Penha e com a presença do vereador Bragato e nesta casa, né? Nesta casa que de certa forma é um templo da República, um templo da cidadania, né? E também é de certa forma um templo da tolerância, né? Por quê? Você vê que nós estamos aqui alteados, né, pela cruz que foi mantida, né? Embora nós estejamos num estado laico, embora exista polêmica até sobre a presença dessa cruz na sede da Câmara Municipal, mas pela tolerância de todas as religiões e de todas as igrejas de São Carlos e daqueles que não têm religião, dos ateus, essa cruz foi mantida devido à história, né, devido à nossa história. E se nós fôssemos intolerantes, né, nós teríamos que mudar até o nome da cidade de São Carlos, né? Teria que mudar o nome, porque afinal de contas várias denominações religiosas cristãs não aceitam os santos, né? Então, felizmente no Brasil, nós temos um grau de tolerância religiosa que é invejável para o mundo, embora, né, no nosso seio existe a intolerância, existe por vezes, às vezes, violência, né? E principalmente este o sentido que tem essa série de atividades, eventos que a ONG Círculo São Francisco vem realizando há todos esses anos com um empenho santo, eu diria, do Adilson, né? Esse evento eu estou muito feliz também, e faz muito sentido, né, que é o tema religioso, que para mim,
possibilitou uma religação. Eu cumprimentei os vereadores, né, a mesa aqui, e agora cumprimento quem está presente aqui, né, a plateia, né, e eu fiz a religação com o que eu chamaria de Santa Rita de Cássia, que na realidade não é a nossa santa italiana, mas é a Rita de Cássia daqui, que trabalhou muito tempo comigo e que fazia quase, acho que 1 ano e meio que eu não a encontrava, né, e me possibilitou essa alegria. A outra coisa que eu queria aproveitar a oportunidade de comentar é que hoje, dando uma entrevista sobre a caminhada que a gente vai fazer, a primeira caminhada pela tolerância religiosa, e nessa caminhada a gente pretende passar em diversos pontos históricos e religiosos de São Carlos para destacar a relevância social que as religiões têm para a nossa vida, para o nosso cotidiano, para a manutenção da nossa sociedade, para a formação da nossa sociedade, né? Porque a nossa vida atual é muito secular e o apelo, né, pelo consumo material, ele tirou o espaço do apelo pelo espiritual. E aí a melhor referência que eu encontro para mostrar isso foi uma referência que eu ouvi pela primeira vez pelo Frei Beto, né? E que ele comparou os nossos shopping centers, e o nosso aqui é simbólico, com as nossas antigas catedrais, né? E a gente vê que o nosso shopping center aqui, ele tem até um estilo, né, de uma catedral, né? E as lojas, né, dentro dos shopping centers, com os antigos oratórios, que a gente entra numa catedral e tem oratório de Santo Antônio, de Santa Rita, né, então as lojas são diversas. E nos fins de semana, qual que é o programa de fim de semana atual? É ir para os shoppings. E qual que era o programa de fim de semana antigamente? Então, isso é óbvio. Antigamente, é óbvio que ainda grande parte da nossa população, ela se dedica sempre a um culto nos fins de semana, óbvio, né? Mas, com um tempo dedicado a isso, eu creio que bem menor, né? Então, a finalidade desse passeio, que é um passeio curto de cerca de 2,5 km, é de estar mostrando para nós mesmos essa relevância. E é uma primeira caminhada, ela contempla pontos históricos ligados a diversas denominações religiosas, mas obviamente é pouco abrangente, porque senão a gente teria que ficar uma semana andando para percorrer todos os pontos importantes religiosos para São Carlos. Eu não quero me alongar muito, né? E o que eu queria destacar, que eu fui surpreendido por uma pergunta da jornalista hoje que me entrevistava, que ela perguntou, mas por que vocês vão plantar árvores, né? Em cada um desses pontos a gente pretende plantar uma árvore. Na hora que eu pensei, né, para mostrar essa relação entre as árvores e as religiões, é que as árvores fazem exatamente esse papel, né, que é de ligar o invisível ao visível, né? Ligar a terra ao céu. Então as árvores lançam as suas raízes profundamente no seio da terra e lançam as suas folhas para o céu. E elas se mantêm vivas graças a essa união. E eu acho que a religião faz exatamente isso, né? E a sociedade nossa é viva por causa das religiões, da religiosidade que existem dentro de todos nós. Entrando nos aspectos
políticos, sociais relacionados ao tema, eu acho assim, eu considero que dentre todas as propostas que estão colocadas, a que eu vejo que é a mais fundamental e necessária, né, é a da constituição do Conselho, né? E isso me ficou muito claro a partir de ontem da palestra do Dr. Hermes Cavalcante, né? Quando a gente vê que as igrejas gozam, né, na nossa Constituição, de amplos direitos e de alguns benefícios que foram historicamente, eu acho que, conquistados, né? Então, as nossas igrejas não pagam impostos, não é? Qualquer tipo de imposto. Elas pagam taxas, né, tarifas, mas imposto não. É até interessante, né, que é como se o Estado não quer se impor às igrejas, né? É como se o homem não queira se impor a Deus, obviamente, num certo sentido. Isso seria, né, contra uma lógica, contra uma ordem, né? E exatamente por isso, eu acho que é imprescindível, né, que nós tenhamos sistemas democráticos de aferição, de monitoramento, de avaliação, de acompanhamento, de fiscalização. Porque é uma regra que eu acho que é positiva, mas que dá margem a abusos, dá margem a excessos, dá margem ao excesso de liberdade, que é a libertinagem, né? Então, acho que esse ponto é muito importante, delicado, mas tudo que recebe benefícios públicos, ele também precisa ser acompanhado publicamente, né? Precisa ser acompanhado publicamente para que não ocorram desvios, não ocorram abusos, né? Para que a religião se preste a servir a vida e não degradar a vida, como às vezes pode acontecer. Então, eu acho que cabe ao Conselho também, além de vigiar para que haja liberdade religiosa, deve caber ao Conselho também funções para que coíba os abusos, para que coíba aquilo que excede da liberdade, né? Coíba esses abusos. Então, eu acho que a contribuição que eu poderia fazer era essa. Agradeço muito a oportunidade. Muito obrigado. Dando continuidade, então, eu convido a fazer uso da palavra meu nobre irmão, vereador Bragato. Um vereador que eu faço questão de salientar, apesar de eu ser novato na eleição aqui na Câmara, mas certamente é uma referência minha como parlamentar, sempre nos orientando na sua conduta aqui, a conduta democrática, a conduta que a gente sempre tem nesse irmão Bragato, conhecido há muito tempo, mas não como parlamentar, como um exemplo aqui de discernimento, né? Então, eu parabenizo aqui, faço questão disso, né? E com a palavra o nosso vereador Bragato do PV. Eu agradeço ao vereador Penha, preside a nossa audiência pública na noite de hoje. Saúdo a todos os presentes, todos que acompanham nossos trabalhos da Câmara Municipal, uma Câmara que tem se mostrado neste mandato com maior abertura, com maior perspectiva de participação junto à sociedade, tanto organizada nos seus segmentos,
como também a população, as pessoas que individualmente têm vindo participar, trazendo suas contribuições ao processo legislativo da cidade de São Carlos. Eu vou ser bastante breve, e inicialmente, inclusive, embora já o tenha feito na noite de ontem, passar mais uma vez que infelizmente ontem não foi possível estar presente, como havia me programado, junto à abertura do evento na Fundação Educacional São Carlos, Campus Rui Barbosa. Mesmo porque a nossa sessão da Câmara de ontem, a reabertura do processo legislativo, demandava a participação dos vereadores em votação significativa, e a nossa sessão prolongou-se até às 22h15. E aí solicitei que um companheiro pudesse comunicar ao Adilson a impossibilidade de estar participando, mas que estaremos hoje aqui presente. Fico muito contente pelo desdobramento dos trabalhos que já vêm sendo realizados há muito tempo. Como o Adilson disse, o Legislativo deve estar não só aberto, mas atuando inclusive na questão legal, na questão legislativa, para que se desenvolva cada vez mais a conscientização, a participação da população de tudo que diz respeito à vida, o cotidiano das pessoas, e que isso possa trazer alguma melhoria na qualidade de vida. Quando nós pensamos e trabalhamos muito a questão ambiental, na verdade, tudo está relacionado, tudo está muito ligado. Todas as pessoas têm muita contribuição a prestar para que a qualidade de vida, a condição de vida, seja melhor, não só na parte humana, mas em todas as formas de vida. Isso tem sido a tônica, isso tem sido a busca, e nós temos encontrado em organizações como a OAB, por exemplo, um grande respaldo, um grande apoio, e eu gostaria que a doutora Inês levasse à presidente Zazá Marcomini o nosso grande apreço pela excelente atuação, participação, não só da presidência da OAB, como de todo o corpo de direito, de profissionais da OAB, que tem vindo a esta casa trazer grande colaboração e grande contribuição à nossa cidade. Eu entendo que já foi feito um grande esforço, mas nós precisamos avançar na questão da diversidade religiosa, e avançar nesse aspecto significa principalmente o diálogo. Nós precisamos ampliar de forma significativa o diálogo entre todas as pessoas que se disponham a contribuir na tolerância, no respeito às iniciativas individuais ou de grupos, seja na ordem do credo, seja na ordem racial, seja em qualquer ordem da nossa existência humana. E esse diálogo, na verdade, precisa ser ampliado, e esta casa tem essa disponibilidade, essa disposição. Não é a Câmara que vai fazer. A Câmara é apenas um elemento que tem que participar, que tem que estar próximo, que tem que estar aberto, tem que auxiliar no andamento dos processos legislativos, principalmente na formação do Conselho, e que isto parta, na verdade, não de uma imposição de lei. Nós não precisamos do Conselho porque uma lei federal determina. Nós não precisamos ir atrás do que as leis estão já vigentes, mas nós precisamos, na verdade, que as coisas aconteçam, até independente das leis. Muito mais significativo do que um decreto, do que uma nova lei, é o entendimento entre as pessoas para que aquilo realmente vá para frente, que realmente aconteça. Vamos fazer a parte legislativa, vamos ter todo o acompanhamento e orientação legal necessária, mas vai ser no entendimento, no diálogo, que isso poderá ir para frente ou não. Porque nós temos, na verdade, na nossa organização federal, estadual e municipal, uma imensa quantidade de leis. Nós já temos leis, inclusive, como muito bem foi referenciado pela Inês, doutora Inês, representante da OAB, que já garantem os direitos, como ontem foi muito bem colocado também pelo doutor Hermes, que já esteve nesta casa também, fazendo palestra sobre o Estado laico. Mas, efetivamente, na prática, nós precisamos que todos os segmentos, que todas as pessoas se disponham
a contribuir para que isso aconteça. A lei existe e precisamos que a lei seja não só respeitada, mas que a prática de respeito seja realmente disseminada em todos os segmentos. Muitas vezes é uma questão de momento da humanidade. Muitas das disposições religiosas já passaram por perseguições. Não é este ou aquele segmento. Hoje, às vezes, um segmento mais, outro que já conseguiu, talvez, se organizar e conseguir um espaço maior, talvez um pouco menos, mas a intolerância ainda existe em relação aos mais variados segmentos. O preconceito ainda existe de forma muito forte no nosso meio social. Então eu acredito que, se nós trabalharmos com toda a parte de legislação, ainda não será suficiente. Vamos trabalhar porque é necessário, as câmaras municipais devem estar atentas a isso, as assembleias legislativas, a Câmara dos Deputados, o Senado, os poderes executivos constituídos, mas vai ser realmente no empenho de pessoas de todos os segmentos, junto aos seus segmentos, que nós poderemos realmente avançar através do diálogo, do encontro, da participação, como nós estamos vendo aqui hoje. Não importa qual é a preferência individual de cada um. O que importa é que a gente se respeite, que a gente se considere, que a gente entenda que o direito do próximo de ter a sua convicção, a sua prática, tem que ser respeitado, como a minha também tem que ser respeitada de todo mundo. Não existe o melhor, o menos bom, não existe o pior. O que existe é que nós somos todos, independente de qualquer coisa, uma mesma família universal. Somos todos irmãos, somos todos de uma mesma natureza. E quando nós conseguirmos trabalhar isso de forma significativa nos meios que nós participamos, muito provavelmente esse encontro de tolerância vai ser natural e não por força de decreto, nem de lei. É nesse sentido que eu gostaria de colocar a minha participação, é mais ou menos o que eu iria colocar na noite de ontem, o diálogo, e só acontece diálogo se a gente ouvir com muita atenção. Às vezes a gente quer ir para o diálogo, mas a gente está querendo muitas vezes que a nossa voz sobreponha a voz do outro. Aí a gente vai querendo que o outro se convença daquilo que eu acho que ele deve pensar. Aí não é diálogo. Então, para o diálogo acontecer, primeiro nós vamos precisar ouvir muito. Saber o pensamento do próximo, compreender o pensamento do próximo, respeitar o pensamento do próximo e, da mesma forma, podermos colocar o próprio pensamento. Então, eu acredito muito, Adilson, já que foi trazida a proposta num tempo recente, na legislatura anterior, no último ano da legislatura anterior, e não houve aprovação, que nós trabalhemos essa parte. Não virmos com a lei para ser aprovada, mas estabelecermos primeiro esse diálogo. Nos ouvirmos primeiro, dialogarmos com todos os segmentos, cada um de nós, aonde participamos, podermos tratar com os nossos pares dessas questões, para que aí, mais adiante, havendo consenso, a lei aconteça naturalmente. Essa é uma ideia, essa é uma proposta, e eu acho que o conselho é importante. E antes do conselho, vamos nos encontrar, conversar, não precisa ser em formato de audiência pública, podemos marcar reuniões, conversas informais, sem necessidade, muitas vezes, desta condição toda que nós estamos tendo hoje, que é importante hoje, né, mas que o andamento possa ser trabalhado em reuniões com todos sendo chamados, todos sendo convidados. Aí, muito provavelmente, quando houver o consenso, o entendimento, quando tivermos nos ouvido com atenção, com certeza, a chance de passar por unanimidade,
mesmo sendo 21 vereadores, será muito grande. E eu espero poder participar deste momento. Era isso que eu gostaria de trazer e gostaria de ser breve, não me estender mais, porque eu acho que muito mais importante é nós ouvirmos a todos que estão aqui hoje, que todos possam se manifestar, falar, contribuir para que esse processo avance. Muito obrigado. Muito bem. Dando continuidade, então, nós vamos abrir a palavra para os presentes, né? Salientando só que nós temos nas audiências públicas uma limitação de tempo, e por questões óbvias a gente delimita aí em torno de 5 minutos, de 5 a 8 minutos cada fala, né? Eu gostaria de salientar também a importância da participação de todos, né? E trazer as nossas ideias aí. Nós temos vários segmentos aqui, né? Isso eu acho bastante importante. Então a gente abre a palavra agora. Nós temos aí o microfone para a pessoa que se identifique, né, o seu credo e tal, e que se tem alguma coisa a estar contribuindo, né, para essa audiência. Então, fiquem à vontade. A gente consulta se tem alguém para fazer o uso da palavra. Carmelita. Alô. Boa noite. Fico, assim, emocionada de estar aqui, até porque o dia 21, como o nobre vereador lembrou, foi lembrado por conta da morte da mãe Gilda, de Salvador, e justamente por conta da intolerância religiosa, né? Por conta da sua casa, a mãe Alorixá, que teve a sua casa destruída, e por isso ela teve esse infarto. E não só isso, desde 2010 acompanho junto com o Vanderlon, na Secretaria da Justiça em São Paulo, esse dia a qual todas as religiões estão presentes e todos têm a oportunidade de fazer uso da fala. Espero que futuramente todos estejam presentes para poder se manifestar. Uma coisa que eu gostaria de colocar é que quando eu represento a Secretaria Municipal de Educação nas relações étnico-raciais e sou do Centro de Umbanda Caboclo do Rio, é que nessa questão a qual a Adilson colocou de praça, né, eu gostei mais do parque, porque o parque dá uma liberdade, parque ecumênico, e sem uma questão de agenda, porque se temos que estar todos juntos, eu acho que ninguém vai se incomodar com o espaço do outro, até porque a gente tem que conhecer. Eu já conheci vários lugares, várias igrejas, vários templos, vários terreiros, até porque isso sempre ficou muito presente na minha família, essa liberdade religiosa, mesmo eu tendo sido batizada numa igreja católica. Então isso foi para mim de suma importância na minha criação, na minha formação. A outra é que, vou ser breve e vou terminar, que antes, como o nobre vereador falou, a questão que nós poderíamos estar nos reunindo, é convidar para uma sensibilização na qual cada um poderia falar sobre a sua religião. Cada vez que fala, eu ouvi a fala da doutora, tá? Quando ela fala assim, basta ter uma guia. Doutora, basta eu estar de branco só com esse colar aqui. E basta ser negra, e aí você sabe como são os olhares. Não é dentista, eu não sou médica, mas estar numa sexta-feira de branco incomoda qualquer um. E olha que eu não estou em Salvador para usar os meus turbantes. Mas basta, teve gente um dia, desculpa, que um colar, desculpa estar de costa, era um artesanato dos índios caigangues de Porto Alegre, a qual eu conheci justamente com o Vanderlon. E aí falaram assim, posso colocar a mão? E eu levei um susto, porque é bijuteria, é artesanato, entendeu? Então eu sinto que às vezes a minha cor acaba incomodando, como o nobre vereador falou, os vários preconceitos, a forma como foi colocado, isso é uma questão histórica. E para a gente reconstruir essa história, recontar a história, vai levar um grande
processo de mais de 30, 40 anos. Embora hoje é lei você saber sobre a história da cultura africana e afro-brasileira e a história indígena, os nossos indígenas estão na universidade, eles estão aí falando sobre a cultura deles, a preservação da natureza, mas é importante que cada um faça a sua sensibilização para que a gente possa conhecer o porquê que nós trabalhamos as nossas entidades. Era só isso. Muito obrigada. Mais alguém para usar a palavra, por favor? Por gentileza, só se identificar para que todos saibam. Boa noite, meu nome é Antônio Salles, eu sou bacharel em Teologia pela Universidade Metodista de São Paulo. Eu frequento a Igreja Metodista, sou evangélico, portanto, eu sou cristão universal. Para mim não existe placa denominacional ou religiosa. Eu creio que Deus é um só, é o nosso Pai, é o único Deus verdadeiro que nos fez, né? E a identidade disso está na centelha da vida, né? Na forma como nós estamos aqui, única e exclusiva, que Ele fez patente e real, de que Deus nos deu o dom da vida. E eu creio que Deus nos deu liberdade. Liberdade, eu acho que a liberdade religiosa é tudo, né? Eu quero agradecer o convite hoje, através dos meus amigos Vanderlon, Carmelita, e o Bragato é um amigo meu também, bem, eu também conheço, e às vezes eu tenho visto assim, a atuação da igreja como se fosse algo que mandasse ou ordenasse qualquer tipo de atitude de vida que nós deveríamos viver. Eu creio que o grande problema seria o preconceito racial protestante que aconteceu logo no começo do século, e também o problema do maniqueísmo, né, do bem e do mal, né, tudo. Então o cristão, ele teria que viver no céu, então não é o ser humano, né? Então o mundo é uma coisa e você vive no mundo transferido. Então eu creio que nós vivemos no mundo real, e nós vivemos no mundo de convivência, e nós temos que aprender a amar o nosso próximo como a nós mesmos, como nós amamos a Deus. E a religião verdadeira é essa, a caridade. Caridade verdadeira, sem objetivo proselitista. Agora, o caso é que nossas igrejas estão voltadas muito ao proselitismo. Então, a certa época da igreja, você não podia nem ter um rádio. Se tivesse um rádio, era um problema sério, você estava expulso da tal igreja. Isso é um tempo atrás, bem tempo atrás. Depois os pregadores começaram a usar o rádio, era proibido televisão, começaram a usar a televisão. Então nós ficamos vendo essa questão da cultura, a questão do preconceito, sempre impregnado na nossa cultura e na maneira de se manipular e de dominar através do proselitismo de se fazer religião. Eu creio que essa iniciativa que está sendo feita hoje é algo lindo. Nós vemos pessoas aqui que estão interessadas realmente no próximo, estão interessadas nas pessoas, estão interessadas em dialogar, interessadas em Deus, acima de qualquer tipo de religiosidade. Não sou muito amante, né, de qualquer tipo de partidarismo, mesmo seja evangélico. Eu não acredito nisso, não gosto disso, não aceito isso, não faço parte disso, não. Meu discurso é contra isso, porque esse é o Evangelho. O Evangelho de Deus é universal, é para todos, né? Aqueles que querem praticar o bem e viver pelo bem. Eu agradeço a oportunidade. Eu consulto os demais que poderiam estar usando a palavra. Vamos, por favor. Boa noite, vereador Penha, que já somos conselheiros lá, né, da Condef, vereador Bragato, e a todos os seres humanos aqui presentes. Eu gostaria de relatar, falando sobre essa questão, em primeiro lugar, colocar sobre o conselho, como eu já participo de alguns conselhos aqui na cidade,
de enfatizar a questão do levantamento em relação às religiões aqui presentes, tá? Na cidade de São Carlos, para nós termos uma democracia dentro desse conselho, de fato, né? E dentro dessa questão de eu já presenciar o combate à intolerância lá em São Paulo, eu gostaria de colocar uma fala muito interessante que foi de um budista, tá? Todas as religiões tiveram esse momento da fala, porém, quando ele foi falar, ele disse uma coisa muito importante que me chamou muito a atenção. Todos falaram, né, da forma, da sua visão em relação às suas religiões, porém ele colocou uma coisa muito importante, já tinha comentado. A religião é como em uma árvore, cada galho desta árvore. Então cada um tem a sua forma. Porém, a gente não pode se esquecer que a raiz é a única, que é Deus, tá? E nós temos que, em relação às religiões, pensarmos que a melhor religião para mim é a que eu vou escolher. A que você desejar é a melhor para você. Então, no momento que a gente tiver essa intenção de que, se você está indo para o bem, assim como o pastor falou, procurando a Deus, nada mais interessa. Se você tem o seu culto, se você tem a sua imagem, ou simplesmente pensar. Até porque eu posso dar um relato meu, que eu sou filho de um espírita, uma ateia, o meu irmão do meio é testemunha de Jeová. Até mexendo com a Carmelita esses dias, eu disse: poxa, eu sou da Umbanda, meu irmão é testemunha de Jeová, como é que ele escolheu? E ela mexeu comigo, me chamou a atenção. Ele deve estar se perguntando: como é que você escolheu a sua? Então, o meu irmão do meio é testemunha de Jeová, eu sou um bandista, e o meu irmão mais velho, que eu já falei para o vereador Penha, é um deficiente físico e mental que acredita apenas em Deus. Ou seja, nós estamos pelo mesmo caminho. Tá bom? Obrigado, boa noite a todos. Por favor, com a palavra. Apenas se identificar para o pessoal te conhecer melhor aí. Boa noite, sou o Rodrigo, também sou conhecido como Pudim, então eu não tinha me identificado assim na hora. Queria primeiramente iniciar saudando a iniciativa dos vereadores, assim como a iniciativa do Adilson também de fazer um debate desse, né? Não só o debate, como uma semana, mais que isso, né? 10 dias de discussão sobre a liberdade religiosa, né? E eu queria começar confessando já que a primeira vez que eu participei disso foi na audiência promovida pelo Bragato, acho que em outubro do ano passado. Eu imaginava que quando a gente entrasse aqui, ia ter um monte de ateu, porque era uma audiência sobre Estado laico e tudo isso, um monte de ateu querendo... como eu, né, sou ateu, apesar de ter passado por algumas religiões, inclusive já fui até no terreiro, mas eu não me considero praticante de nenhuma religião, né? Imaginei que aqui a gente já está entre muitos ateus, né? E vejo que não, né? Ontem já desde outubro já participo e tenho contato com muitas religiões, muitas pessoas reivindicando várias religiões. E eu queria dizer, na minha fala, na verdade, que eu queria colocar 2 pontos polêmicos para a gente debater aqui, mas eu já me sinto um pouco contemplado pelos nossos companheiros que falou aqui antes, né? Que eu acho que, primeiramente, quando a gente diz da liberdade religiosa, da tolerância, eu acredito que isso tem muito a ver com os direitos humanos, inclusive isso é uma pauta dos direitos humanos, né? E quando a gente fala da questão da nossa
religião da Umbanda e do Candomblé ser muito discriminado, inclusive a gente nem vê terreiros de Umbanda aqui no centro, eu acho que isso tem muito a ver, inclusive, com a raça das pessoas e com a origem disso, né? E eu acho que isso tem que ser abordado, peço que depois, na hora que voltar o microfone, que isso seja colocado. Nossa companheira já falou isso, eu acredito que isso é um racismo velado que existe na nossa sociedade, né? E outra questão que eu queria levantar também, que isso aí seria debatido mais pra frente, é que uma pauta dos direitos humanos também, existe uma intolerância, inclusive por parte de algumas religiões, e inclusive também por parte de pessoas da sociedade em geral, que é a causa LGBT, né? A causa dos gays, das lésbicas, dos bissexuais e dos transexuais. Eu acho que eles deviam estar representados aqui, eles deviam debater isso, e eu acho que a gente tem que debater isso para eles se sentirem incluídos também, né? Porque a gente tem que colocar isso para nossa religião, seja ela qual for, porque algumas delas pregam um discurso de ódio sobre isso, né? E eu acho que a gente tem que partir de lá de dentro também. E aí eu encaminho uma proposta, a gente ter, ou seja, um panfleto, uma cartilha, qualquer coisa, para além das escolas, a gente encaminhar isso, passar pelas nossas religiões, a gente conseguir debater com as pessoas, que haja também uma tolerância ou um respeito, seja pela escolha sexual das pessoas, né? E era só isso para dizer. Pois não, tem a palavra. Boa noite a todos e todas. Eu sou a Marta. Meu trabalho espiritual é no Santo Daime, que é uma doutrina cristã, cristã da floresta. Ela nasceu aqui no Brasil, assim como a Umbanda. É uma doutrina muito recente, nova, né, do começo do século XX. Está em franca expansão, né? Nós fazemos nossos trabalhos, a gente não tem muito problema com relação à prática dos nossos cultos. Nós fazemos nosso trabalho em lugares retirados, normalmente, né? A gente procura se afastar da vizinhança, a gente procura ir fazer o nosso trabalho perto da natureza, que é onde está a força vital da nossa doutrina. A nossa doutrina, ela sofre muito preconceito, acredito eu, por conta da sua origem, né? Ela nasceu na floresta amazônica, os seus fundadores eram pessoas de pouca leitura, caboclos. O fundador da nossa doutrina era seringueiro, né? Então são pessoas pobres da floresta, analfabetos, muitos. Negro, o nosso fundador, mestre Irineu, era negro maranhense, que trabalhava na seringa, na floresta. E além disso, ela é uma doutrina cristã ameríndia, né? Ela traz muitas raízes e práticas dos índios latino-americanos. A gente faz ingestão de uma bebida sagrada. E assim, todo o nosso culto em torno de uma bebida sagrada, em torno de uns cânticos que são recebidos espiritualmente, com todo o aparato que a gente usa, né? A nossa linguagem muito simples, os cânticos muito simples. O nosso culto é desconhecido e também assusta muitas pessoas. O desconhecido da bebida, o desconhecido do culto. Tem muita ignorância no sentido de falta de informação mesmo, né? E as pessoas se assustam em saber. Então, tenho muitos amigos, muitos irmãos que não declaram que fazem parte do Santo Daime, com medo de ter problemas na vida profissional, né? Então, publicamente não se colocam como daimistas. A gente sofre quando acontecem, a nossa igreja aparece quando tem tragédias, né? Como o nosso irmão Glauco foi assassinado. A mídia costuma retratar de uma forma muito pejorativa, né? Então, quando a gente fala do Santo Daime, alguém já ouviu falar alguma coisa errada, né? É uma coisa assustadora. Quando, na verdade, nós estamos lá só cantando, louvando a Deus, fazendo caridade, procurando conhecer a nós mesmos, né? Então, eu acho que a gente
ainda o Daime ainda não se posiciona, não precisa tanto se posicionar socialmente, por conta dele ser pequeno. A nossa doutrina ainda ela tem poucos adeptos no mundo. Embora hoje esteja em todos os continentes, nós somos poucos. Então, eu acho que a gente ainda não incomoda muito, né? Então, talvez esse seja um dos fatores da gente não precisar tanto recorrer aos espaços públicos, a reivindicar nosso direito. O nosso culto, por enquanto, não foi perturbado, né? Mas eu fico muito feliz de estar aqui. Eu queria parabenizar pela iniciativa, né, todos envolvidos na organização, no programa Homo Espiritualis. Eu acho que só da gente estar aqui conversando, só que a gente está reunido hoje, debatendo as políticas públicas para tolerância religiosa, e cada um se colocando, se apresentando, já é um passo importante para a gente promover a tolerância religiosa e a cultura de paz. Eu considero que a proposta da criação do Conselho é fundamental, por conta de a gente estar querendo sempre avançar num Estado mais democrático, né, contando com a participação da sociedade, que a sociedade seja ouvida. Agora, o Conselho é de liberdade e tolerância religiosa, é isso, não? Liberdade religiosa. Ele vai estender esse debate que a gente está fazendo aqui por todo o ano, porque ele coloca num lugar público essa questão. Então, ele estende o que a gente está fazendo aqui num evento de 10 dias e que vai acontecer também um outro evento no final do ano, são eventos. Aí o tempo passa e outras questões aparecem, e outras demandas sociais aparecem, mas o fato de ter um conselho aberto, ele coloca no lugar público essa questão e permanente, né? Eu acho muito importante essa proposta. Eu tinha mais uma coisa a falar e eu esqueci. Mas eu agradeço pela oportunidade, parabéns pela organização do evento. Obrigada. Eu consulto se tem mais um. Boa noite a todos. Boa noite, vereador Penha. Nessa noite, né, presidindo essa sessão. Quero parabenizar pela iniciativa. Desculpe. Meu nome é Moisés, né, Moisés Lazzarini. Sou membro também da mesma igreja evangélica que a doutora Inês pertence, Assembleia de Deus da Madureira. Esse tema é um tema dos temas que mais me move e me comove a estar atuando e desenvolvendo e participando da política, apesar de saber que tem muitas pessoas que não são favoráveis à política. Nós sabemos que todos nós fazemos e discutimos políticas e fazemos política mesmo sem querer, né? Isso se chama da análise de conjuntura. Eu estava lendo um livro com esse tema. O simples fato de uma mãe estar negociando uma bala com a criança para fazer algo, já está praticamente, né, fazendo política. Então, essa mesa, esse fórum, é um fórum que eu classifico assim, de uma importância muito grande, e quero aqui, de certa forma, também contribuir com esse debate dentro do que todo mundo já falou aqui, em relação ao preconceito. Muitos e diversos grupos falam do preconceito, estimulam o bullying e tantos outros temas que está na moda, e quem mais detém o poder de informação, que é a mídia, muitas das vezes age de forma totalmente preconceituosa, age de forma muitas vezes a nos enojar e causar ânsia de estar vendo, muitas vezes, da forma que eles tratam a religião, que tratam a escolha individual de cada pessoa, que trata um grupo ou outro pela sua posição, pelo seu ideal. Eu falo isso porque
Recentemente nós pudemos observar aí uma das grandes emissoras trazendo em si um grande artista do meio evangélico, mas de certa forma zombando quase que dos atos que é dos atos mais principais, dos atos mais importantes que tem dentro da religião, no caso evangélica, que seria o ato da Santa Ceia. E sempre quando mostram, muitas vezes alguns evangélicos, mostram de forma preconceituosa, sempre sendo aquela pessoinha mirrada, magrinha, com uma roupinha brega. Então, muitas vezes, fala tanto de preconceito, se estimula tanto ao não preconceito, mas age de forma preconceituosa, um preconceito velado. E esconde o lado que tem. Tem muitos que têm um lado também religioso, fala-se tanto de Estado laico. Mesmo muitos partidos que tanto defendem a questão da laicidade do Estado, em outros momentos, acaba agindo de forma preconceituosa e tentando induzir um grupo ou outro a ter a sua tendência religiosa, a ter a sua tendência espiritual. Eu falo isso de uma forma até mesmo pessoal, de um desabafo que eu tenho. O ano passado foi um ano que ficou muito marcado pelas manifestações de junho. Até que eu acho que me recordo de presenciar, de ver a presença do nosso então vereador hoje, Bragato, e algumas outras pessoas que eu tive a oportunidade de estar vendo, participando daquele manifesto. Só que eu tenho aqui um desabafo muito desagradável para fazer, vindo de uma pessoa que por questão ética eu não vou citar nome, não vou citar também a ação partidária que ele pertence, que eu acredito que esse não é o fórum, esse não é o motivo que nós estamos aqui para discutir placa de igreja, para discutir qual é a minha e qual é a sua religião. É para discutir realmente a tolerância, o respeito. Eu aqui não condeno e nem tenho capacidade, e nem se tivesse queria usar disso para querer julgar ninguém pela escolha que tem, julgar ninguém pela decisão ou pelo grupo que pertence. Cada um tem o livre-arbítrio de estar aonde está e escolher o que quer para si. Eu quero, já encerrando a minha fala, falamos muito, né, o tema hoje, na verdade, é a política pública e a liberdade religiosa. Sabemos que um consenso seria praticamente impossível, até mesmo dentro do próprio meio evangélico, citando do meu meio. Tem vários entendimentos teológicos, tem várias pessoas que têm a sua interpretação. E muitas das vezes a sua interpretação não vem da sua cabeça, muitas vezes vem daquilo que ele entende, ou daquilo que ele é tocado, daquilo que ele é comovido pelo aquilo que ele enxergou naquela leitura. E não podemos condenar nenhum pela ignorância, como foi citado aqui, do fato de não conhecer a história, de não conhecer historicamente o que cada um gostaria que o outro fosse, ou ser lembrado historicamente que o Brasil, né, estava vendo uma reportagem recentemente, que o Brasil é um dos países que, principalmente o Brasil, tem uma grande tendência, tem um grande ímpeto pela religiosidade, pelas pessoas, né, desde dos primórdios, a trazer consigo a questão da religião. Só que voltando à questão do Manifesto de Julho, é com tristeza que eu falo, em pleno século XXI, praticamente numa situação que hoje nós falamos a todo momento que vivemos em plena democracia. Eu quero aqui dizer para vocês que é com muita tristeza que eu falo sobre esse assunto, de eu passar por uma situação nesse manifesto, porque não sei se alguém teve a oportunidade de ver na mídia, no site de São Carlos, agora eu acredito que até saiu lá, eu com um cartaz que estava com dizer: sou evangélico e só a imprensa livre e democrática me representa. Embaixo
da placa que eu estava segurando o cartaz, tinha uma pessoa, um grupo com um cartaz de hip hop, alguma coisa. E veio uma das pessoas que representa uma grande agremiação no nosso país, partidária, e de forma educada, ironicamente falando, pessoal, de forma educada, teve o capricho de chegar e pedir para mim tirar e sair com o meu cartaz daquele local e me afastar daquela posição que eu estava, porque eu estava estragando a foto do pessoal que estava ali com aquele cartaz daquele grupo hip hop. Eu não sei qual que era a mensagem que ele estava querendo trazer com aquele cartaz. E confesso para vocês que me entristeceu muito, em pleno, né, uma era democrática, você ter que vir uma pessoa que se fala tudo em democracia, é uma das pessoas que pertence ao grupo que se fala tanto de democracia, tem uma atitude tão baixa e mesquinha como essa pessoa teve comigo. E gostaria até que ele estivesse ouvindo, se tivesse oportunidade, não sei, está sendo transmitida se ele estivesse ouvindo, para que ele voltasse e repensasse a sua atitude. Porque independente da crença, independente da fé de cada um, as pessoas realmente precisam ser mais tolerantes, precisam ser muito mais respeitosos com as pessoas. E para encerrar, pessoal, eu até peço desculpa aqui, né, que eu até me emociono um pouco de ter passado por essa situação, e eu sei que tem muitos grupos que sofrem realmente preconceito. E não é só religiões, né, que muitas vezes menos conhecidas não que sofrem. Eu sou evangélico declarado, assumo publicamente aqui que sou evangélico, não tenho vergonha da bandeira que eu carrego. E passar por uma situação dessa que eu passei foi para mim um cúmulo. Foi triste de você ver que uma pessoa tem uma postura aqui e ele, em algum outro momento eu vi ele com bandeiras de combate ao preconceito e ter uma atitude daquela que teve comigo. Então eu quero parabenizar, me perdoe por talvez ter me alongado um pouco, quero parabenizar esse debate. Sabemos que perfeição, a gente jamais vai chegar à perfeição, mas podemos chegar próximo dela. Isso já basta. Nós buscarmos um mínimo, o respeito. Me preocupa em algum momento, alguma das propostas que fala, inclusive de algumas das conferências que eu tenho participado, tanto estadual, nacional da saúde, da educação, onde recentemente estava participando de um fórum interno, de um debate, onde um dos grupos, uma pessoa, um deputado de um grande partido também, falou de um certo privilégio a um grupo de certa religião ou a certa tendência religiosa dentro das escolas. Isso me preocupa, porque falamos tanto aqui. Eu, infelizmente, não participei ontem. Foi ontem que foi falado sobre a questão do Estado laico, outubro. Essa questão aí da questão da laicidade do Estado é muito preocupante quando um grupo quer gritar mais alto que o outro, realmente. E quando, gostaria de deixar aqui para encerrar minha fala, estava lendo recentemente uma pessoa muito importante, não me vem o nome agora, não sei se é Billy Graham, dos Estados Unidos, foi entrevistado e perguntado para ele sobre aquela chacina que houve lá numa das escolas. E falaram para ele o que ele achava daquela situação, o porquê aquilo estava acontecendo. Aí ele pegou e simplesmente respondeu: não estou querendo aqui com isso levar, que, como foi bem falado aqui, que precisa ser pregado religiosidade nas escolas, não. Mas foi interrogado sobre o assunto, o porquê daquele acontecimento. Ele falou: a partir do momento que as pessoas tirou a religião e tirou Deus das escolas, ele está permitindo que outro ser do mal adentre as escolas, com outras mensagens e com outros tipos de informação que os nossos filhos, infelizmente, têm deixado e perdido a noção dos bons costumes e dos bons princípios.
Infelizmente, aí você abre margem para que nos corações dessas crianças, em vez do bem, entre o mal. Só que também o privilégio a um grupo, a uma tendência religiosa, como foi citada, eu não vou citar também por uma questão de ética, eu acho que não tem nem necessidade de citar, eu só quero se atentar ao que ele falou, que tem que se dar privilégio a tal religião, em nome de resgate cultural, incentivar a tal grupo ou a tal grupo. Isso me preocupa, porque se nós falamos de um Estado laico, citamos a importância do respeito à diversidade religiosa, eu acho que a diversidade ela tem que ser levada assim, o respeito, a tolerância a qualquer tipo de preconceito. Eu sou vítima de preconceito. Declaro aqui, como citei o caso que eu passei, nessas manifestações que houve, eu fui vítima do preconceito. Então, acredito que todos têm e passou por uma situação desagradável. Então, acredito que em situação alguma, o preconceito ele é tolerável, não tem que realmente acontecer o preconceito. Mas também não tem que ter o privilégio. Temos que ser todos tratados iguais, assim como diz, né, na Constituição, o artigo 5º. E obrigado, desculpe ter tomado um pouco mais de tempo, e parabéns pela grande iniciativa de vocês. Consulto se tem mais alguém para fazer uso da palavra. Não havendo, então, nós queremos agradecer. Eu acho que fica, Adilson, como encaminhamento dessa audiência, também com orientação do nosso vereador Bragato, os dois pontos primordiais, que seria a criação do nosso Conselho Municipal, né, da Diversidade, e também a inserção da Semana da Diversidade no calendário oficial do município, com a possibilidade até da participação mais efetiva do Executivo, no sentido de estar fomentando essa semana de debates, constando, né, no calendário do município. Então, da nossa parte, Adilson e presentes, eu tenho certeza que o nosso irmão vereador Bragato também estará presente nisso, envidando esforço nesse sentido, e observando, sim, a questão do diálogo, né, anterior a qualquer legislação, né? Eu já disse aqui, muitas vezes em plenário, que talvez teríamos um mundo muito melhor se não precisássemos de leis para estar protegendo os negros, protegendo a diversidade sexual, a diversidade religiosa, a violência contra a mulher, o respeito, né, à cultura indígena. Talvez não precisaríamos nada disso. Como o Bragato disse, nós somos todos irmãos, né, da mesma origem. É um sonho utópico isso aí, né, o Lazzarini, mas nós temos que continuar, né? Não vai ser possível chegarmos à perfeição, mas nós temos que continuar, perseverar na luta pelo respeito ao ser humano primeiro, né? E aproveito aqui a doutora Inês, que leve o nosso abraço à doutora Zazá. Nós temos aqui muito em breve uma audiência pública também para deliberarmos sobre a pedofilia. Doutora Célia Regina, desde o início do ano passado nós estamos nesse trabalho também, junto ao Judiciário, e muito em breve teremos aqui as discussões, e a gente agradece muito a presença da OAB sempre nas discussões aqui dessas nossas lutas, né? E, então as duas, eu acho que o encaminhamento da nossa, então, seria esses dois aspectos: a criação do conselho, que é unânime, a necessidade por todos e tal, e a importância desse conselho, não para discutir a religião, mas para preservar o direito da religião de cada um. Um conselho paritário com o executivo e outros órgãos aí, necessariamente não com todas as religiões, que seria impossível, né? Nós temos N religiões aí e credos, mas fica como encaminhamento aqui, a gente vai encaminhar então esses dois aspectos: a criação do conselho municipal e o fomento à inserção no nosso calendário municipal da semana do respeito à diversidade religiosa. O vereador Bragato teria mais alguma? Então, eu tenho a agradecer muito aos presentes, né, parabenizar
a riqueza, né, da colocação de cada um. Pudim, parabéns pela sua juventude e a sua dinâmica, né, de atuação. Eu sei que o logo aqui foi criado por você, né, muito bonito. Apresenta aqui o logo que o nosso, né, muito, por ser uma pessoa que se declarou aqui ateu, né, tal, e está fazendo um logo dessa magnitude, né, que representa bem as nossas diferenças religiosas aqui, né. E para finalizar, se vocês puderem me permitir, eu gostaria de deixar uma mensagem bem rápida. O balde d'água não tem aspecto religioso nenhum, mas é uma mensagem que eu gostaria de passar para os senhores. Alguém perguntou, é uma mensagem extraída do livro do Chico Xavier. Alguém me perguntou: Chico, assistência é serviço do governo? Por que você dá assistência? Ele respondeu: eu dou assistência como uma pessoa que vê a casa do vizinho incendiada e até que o corpo de bombeiros apareça, a casa já se foi. Então, pelo menos, um balde d'água eu tenho de carregar. Ao olharmos para a sociedade, verificamos que, na comparação feita por Chico, muitas casas são alvos de incêndio. A penúria material atinge ainda grande parcela da população, sobretudo aquela que vive nas periferias e afastada dos grandes centros urbanos. A tarefa prioritária de amparo é mesmo do governo. Mas Chico nos ensina que, enquanto o bombeiro não chegar, não poderemos olhar passivamente para o fogo, sem ao menos levar a nossa singela contribuição para que as chamas não devorem a moradia. O querido médium fala a respeito do balde d'água. Não é muito para apagar o incêndio, mas ajuda, minimiza. Nós, geralmente, temos grandes ideias para acabar com a miséria social, mas, em regra, o nosso balde está vazio de atitudes. E o incêndio crescendo. Então, que tal enchermos o nosso balde com algo que alivie a dor alheia? O prato de comida, o agasalho, o remédio, cabem perfeitamente nesse balde. Façamos isso logo antes que o incêndio chegue à nossa própria casa. Esse texto foi extraído do livro de José Carlos de Luca, Minutos com Chico Xavier. Eu agradeço por vocês deixarem eu passar essa mensagem. E fico também emocionado aqui com essa reunião, né, essa reunião democrática de todos os credos aqui, buscando o maior respeito à diversidade religiosa de cada cidadão. Né? Então contem com a gente. Vereador Bragato, posso dizer em nome dele, nós estamos à disposição, nosso mandato aqui para isso, Adilson, sempre, não só com as audiências públicas, mas com as atuações pertinentes à busca desse respeito. Né? Carmelita, sempre guerreira, né? E nós agradecemos imensamente a presença de todos e declaro encerrado aqui a nossa audiência. Muito obrigado a todos, uma boa noite.